E aí, galerinha do YouTube, tudo bem? No vídeo passado, nós resolvemos 3 questões CESP de Direito Administrativo. Nesse vídeo, nós vamos resolver 3 questões CESP também, mais de Direito Constitucional. Então, vamos lá, não vamos perder tempo. Primeira questão do vídeo de hoje. Acerca dos direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos resguardados pela Constituição Federal de 88, julgue o item subsequente. No Brasil, é vedada a pena de morte em quaisquer situações. Pausa o vídeo e veja se você acha que essa sentença está correta ou está errada. Então, é vedada a pena de morte em qualquer situação? A resposta é não. Então, o item está errado. A resposta a gente pode encontrar no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 47. Então, o inciso fala o seguinte: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Ou seja, como regra, não existe pena de morte no Brasil, mas, em caso de guerra declarada, é possível, sim, se adotar a pena de morte. Só para enriquecer um pouco o conteúdo, existe, sim, pena de morte para militares, né? No Código Penal Militar, a pena de morte está no artigo 56, que ela diz o seguinte: a pena de morte é executada por fuzilamento. Então, existe sim pena de morte, principalmente para os militares, né? E no caso dos civis, que somos nós, só em caso de guerra declarada. Então, vamos para a próxima questão. O pluralismo político é princípio fundamental que assegura aos cidadãos até mesmo o apartidarismo. Então, essa sentença está certa ou está errada? Pausa o vídeo e pense um pouco. Então, o item está correto, corretíssimo. Uma coisa que você tem que ter em mente para resolver essa questão é saber a diferença entre pluralismo político e pluripartidarismo político. No caso do pluripartidarismo, ele significa ter vários partidos, mas o pluripartidarismo político é uma ideia bem maior do que apenas pluripartidarismo, porque o pluralismo político significa várias ideias. Então, o pluripartidarismo se encaixa no pluralismo político, mas inclusive o apartidarismo também se encaixa, porque seria uma ideia diferente. Então são múltiplas ideias no pluripartidarismo. É como se você tivesse o conjunto do pluralismo político e dentro desse conjunto você tivesse o pluripartidarismo. Então é bem mais ampla a ideia. Por isso que o item está correto. Realmente, o pluralismo político é um princípio fundamental que assegura aos cidadãos até mesmo o apartidarismo. Então vamos para a próxima questão. Qualquer dúvida, basta comentar aqui embaixo. E se quiser acrescentar alguma coisa, se viu que eu falei alguma coisa errada, então por favor comentem aqui embaixo. E deem um joinha também. Próxima questão. A inviolabilidade da correspondência e das comunicações, sejam elas telegráficas, de dados ou telefônicas, constitui direito individual fundamental. Razão por que o texto constitucional veda o reconhecimento de exceções ao exercício desse direito. Então, está certo ou está errado? Está errado, né? No artigo 5º, no inciso 12, você pode
vê que existem exceções para essa inviolabilidade das correspondências e comunicações. Eu vou ler aqui para vocês verem quais são essas exceções. Então, no artigo 5º, inciso 12, fala o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, ou seja, no caso das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, pelo artigo, ele diz que é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Mas ela dá uma ressalva para o último caso, que seriam das comunicações telefônicas. No caso das comunicações telefônicas, pode ser violado esse sigilo para ordem judicial, mas apenas para o caso de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, o item com certeza está errado, né? Porque ele fala que não existe exceção para essa inviolabilidade do sigilo. Além disso, do que está no artigo 5º, inciso 12, o STF, hoje o STF e a CPI, por voto da maioria de comissão, admite quebra de sigilo também das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados, desde que seja fundamentado. Então, ainda há jurisprudência no sentido de o diretor do estabelecimento prisional, quando tiver fundadas suspeitas de cometimento de algum crime por parte de um detento, violar a correspondência do mesmo com o fito de impedir a perpetração do crime. Ou seja, você não pode... isso aí está relacionado com a ponderação de princípios, né? De um lado, você tem o sigilo das correspondências e do outro você tem o ato de um crime, de uma ação ilícita de um presidiário. Então, o juiz ele pondera isso, né? Será que esse princípio da inviolabilidade do sigilo é mais importante do que o impedimento do uso da correspondência para praticar um crime, para fazer uso de correspondências ilícitas entre bandidos em presídios, né? Então existe essa ponderação. Então, nesse caso, o STF, né, já decidiu que sim, é possível violar sigilos da correspondência, né, desde que seja fundamentado. Bem, então é isso, pessoal. Hoje nesse vídeo, nós resolvemos 3 questões de direito constitucional. Espero que vocês tenham gostado. E, novamente, se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo se encontrarem algum erro ou quiserem acrescentar algo às informações. Eu acho que você vai estar tanto ajudando ao canal quanto a você mesmo ao pesquisar e ir atrás de informações e puder responder a outras pessoas que tenham dúvida aqui nos comentários do YouTube. Então é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado.